quais são as consequências para os pais, né? O pai e a mãe querem proteger demais aquela criança e não deixar que ele sofra as consequências das suas escolhas. Os adolescentes precisam associar, né, erros a consequências. Se os pais estão privando isso dele, se o adolescente, por exemplo, pisa na bola, ou comete uma falha grave, ou não obedece, talvez, um dos valores da família, ou ele desobedece aquilo que Deus diz na sua palavra, e o pai priva ele de uma certa forma de consequências, esse garoto ele não vai ter medo de errar novamente, né? Uhum. Ele vai acabar perpetuando esse comportamento. Então, até uma coisa simples, por exemplo, né? O seu filho tinha que entregar, o adolescente tinha que entregar um trabalho na escola, na segunda-feira. Aí ele chega lá na escola e diz: Mãe, eu esqueci o trabalho, vem aqui deixar o trabalho para mim. Às vezes a mãe se mata, dirige feito uma louca, né? Ou chama um vizinho para entregar o trabalho, Envolve outras né? Envolve pessoas na outras história. pessoas e o garoto tá lá de boa, na confiança de que a mãe vai fazer tudo por ele, Uhum. né? Qual seria a minha sugestão, né, para uma situação como essa? Ela vai uma primeira vez e ensina para o garoto: olha, se você esquecer o seu trabalho de novo, vai ter consequências. Aí uma segunda vez o garoto esquece: mãe, esqueci o trabalho, não entreguei. Aí ela, né, para não prejudicar, né, a vida do filho, ela pode até fazer isso, mas diz: olha, é o seguinte, nesse mês você vai ficar sem mesada, porque a sua mesada vai ser para pagar o meu salário de motorista e a gasolina que eu gastei com o carro. Uhum. Mas o que que os pais às vezes estão fazendo? Eles estão privando os adolescentes de consequência. O escritor, eu sempre conto essa história para os líderes lá no Nova Teams, o escritor do livro A Batalha de Todo Adolescente, ele conta uma história incrível sobre a vida dele. Ele diz que sempre ele conseguiu se safar de consequências. Olha só. Por exemplo, quando ele era um filho, né, ele deixava alguma coisa cair na casa, ele derrubava, ele botava a culpa no outro irmão, ele gazetava a aula, não ia para a escola, mas conseguia ir lá no diário da professora e dar presença. Sempre por exemplo, ele colava numa prova, né, tinha uma prova muito importante, ele passava colando, e ele cresceu acreditando que a fatura nunca ia chegar. Uhum. Sempre ele, né, com a esperteza dele, ele ia se livrar. E aí até chegou um dia onde ele engravidou, né, ele namorou com uma menina e engravidou. Ele disse bem assim: cara, eu não posso ser pai agora não, e você não pode ter esse filho agora, porque isso vai destruir a minha carreira, eu tenho uma carreira pela frente. E o que acontece? Ele obrigou a sua namorada a abortar. Ela disse: não, isso é errado, nós somos cristãos, como é que você vai pedir para mim fazer um negócio desse? Ele: não, eu não posso estragar. Então ele cresceu achando que nunca experimentaria a consequência das escolhas erradas que ele fez. E aí o que Uhum. acontece? Ele forçou, né, a sua namorada a abortar a criança. E o que que ela fez? Ela abortou. Aí Deus disse bem assim: agora eu vou te ensinar uma lição para você nunca mais esquecer. Aí ele falou que toda vez, durante toda a vida dele, toda vez que ele ouvia um choro de uma criança, ele lembrava do filho que ele tinha abortado. Deus estava dizendo bem assim: olha, você pode achar que está sendo muito esperto, mas pecado tem consequência. Aquilo que Uhum. você vai plantar, você vai colher. E ele falou que quando ele estava num parquinho ali e viu uma criança brincando, ele disse: cara, será que meu filho ia ser que nem essa criança? Será que meu filho ia viver aqui? Será que, né, quando ele viu uma criança chorando, ele lembrava do filho que ele tinha abortado? Então, às Uhum. vezes, a gente quer privar os nossos filhos de consequências, mas o que que nós estamos fazendo? Nós estamos perpetuando o mau comportamento. Deus, como eu falei, ele nos ama a ponto de morrer na cruz por nós, mas ele não anula as consequências das nossas escolhas, né? Se a gente pisar na bola, né, vai vir disciplina. Né? Se você for ver ali a condução do povo de Israel até entrar de Canaã, toda vez que o povo pisava na bola, até o maior profeta de todos os tempos, Moisés, quando bateu duas vezes na rocha, Deus disse: você não vai entrar na terra prometida. Nós Uhum. vemos Sansão, que não controlou os seus olhos, não disciplinou os seus olhos, e os seus olhos foram furados no final da sua vida. Deus deixou ele experimentar consequências. O rei Davi, né, a gente sabe de todas as tragédias que aconteceram com a vida dele, porque ele experimentou consequências do seu pecado. Então, nós temos que ensinar para os nossos filhos que decisões têm consequências, Uhum. boas ou ruins, dependendo das escolhas que nós fazemos. A gente não pode privar os nossos filhos disso. Eles vão se tornar adultos, né? Você está criando um futuro adulto.
Então, se ele não entende essa questão de consequência, esse adulto vai trabalhar, né? E se a mãe ou o pai resolvem tudo hoje na questão acadêmica, quando esse menino estiver trabalhando e ele acordar tarde e pegar uma advertência, não vai ter o pai para... Já pensou o pai ir lá falar com o teu chefe? Ah, mas tu deu uma advertência só porque ele chegou atrasado. Né? Então tem que entender, porque hoje essa geração já está indo para o mercado de trabalho. Né? E, inclusive, até domingo eu estava conversando com uma amiga e ela contou uma história que um rapaz do trabalho, de 20 anos, o chefe foi chamar a atenção e ele começou a chorar. 20 anos, um homem de 20 anos, ele fez uma coisa errada no trabalho, o chefe foi chamar a atenção e ele começou a chorar. Então, por que isso? Porque não aprendeu a lidar com as suas responsabilidades, a consequência do que foi feito, né? Por exemplo, o acampamento, né? Os adolescentes, eles perdem muitas coisas. É absurda a quantidade de coisas que eles perdem. E aí, o que acontece? Eles perdem tênis caríssimos, bolsa, rede, mas aí o que acontece? Na segunda-feira, os pais já vão lá e compram novos. Então, se o adolescente sabe que o pai vai comprar um novo, ele não vai cuidar do que ele tem. Exatamente. Né? Então, e prometer e cumprir. Né? Os pais, eles precisam dar essa noção de consequência. Por exemplo, esse exemplo que o Júnior deu da escola. E se ele falhar de novo com o trabalho, o pai já prometeu que não ia resolver, não resolva. Porque os pais ficam com pena e eles acabam quebrando a palavra deles. Né? Então, eles prometem, se você fizer isso, vai acontecer isso. Se o adolescente sabe que o pai não tem palavra, ele não vai se preocupar em cumprir. Ele não vai se preocupar com a consequência porque ele sabe que não tem.